Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essas palavras de Paulo, o apóstolo, ecoam através dos séculos, carregadas de um mistério que poucos ousaram desvendar. Mas e se eu lhe dissesse que essa frase esconde uma verdade tão profunda, tão revolucionária, que poderia transformar completamente sua compreensão sobre espiritualidade, religião e sua própria existência? Hoje eu lhe convido a olhar além do véu e descobrir uma verdade que tem sido sussurrada por inúmeros sábios ao longo da história. Mas antes de prosseguirmos, deixe-me fazer uma pergunta. Você já se perguntou por que, apesar de séculos de cristianismo, o mundo ainda parece tão distante dos ideais de amor, compaixão e paz que Jesus supostamente pregou? E se o problema não fosse a mensagem, mas a forma como a interpretamos? Aqui está uma ideia radical. E se Jesus Cristo não fosse uma pessoa? E se, ao invés disso, Cristo fosse um estado de consciência, um potencial dormindo dentro de cada um de nós, esperando para ser despertado? Eu sei. Isso soa herético, talvez até blasfemo. Mas fique comigo. Prometo que ao final deste vídeo você terá uma perspectiva completamente nova, não apenas sobre Jesus Cristo, mas sobre seu próprio potencial divino. Vamos começar com uma revelação chocante. Jesus Cristo não era apenas um nome, era um título. Jesus era o nome dado ao homem nascido em Belém. Cristo era o título que descrevia seu estado de consciência elevado. Em grego, Christos significa ungido. Mas ungido com o quê? Com a própria consciência divina. Agora, aqui está o ponto crucial. Essa consciência, esse estado de ser Cristo, não é exclusivo de uma única pessoa histórica. É um potencial que existe em cada ser humano. É o que os budistas chamam de natureza de Buda, o que os hindus chamam de Atman, o que os taoístas chamam de Tao. Chocado? Bom, porque estamos apenas começando a arranhar a superfície. Pense nisso. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não, eu sou o destino final. Porque ele estava nos mostrando um caminho, um modo de ser, não pedindo para ser adorado como um ídolo. Mas se Cristo é um estado de consciência, como podemos acessá-lo? Como podemos cristificar-nos? A resposta está escondida à vista de todos, nas próprias palavras e ações atribuídas a Jesus. Quando ele disse, o reino dos céus está dentro de vós, ele não estava falando de um lugar físico, mas de um estado de consciência. Quando ele realizava milagres, ele estava demonstrando o poder dessa consciência elevada. E aqui está a parte mais emocionante. Você também pode acessar esse estado. Você também pode realizar milagres. Não estou falando de curar cegos ou ressuscitar mortos, embora quem sabe o que é realmente possível. Estou falando de transformar sua vida e o mundo ao seu redor através da expansão da sua consciência. Mas antes que você pense que estou inventando isso, deixe-me mostrar como essa ideia de Cristo como consciência não é nova. Na verdade, ela tem ecoado através de diversas tradições místicas ao longo da história. No budismo, fala-se da natureza de Buda, a ideia de que todos os seres têm o potencial de alcançar a iluminação. No hinduísmo, o conceito de Atman sugere que nossa verdadeira natureza é divina. No taoísmo, o Tao é descrito como a força primordial que permeia todas as coisas. Todas essas tradições apontam para a mesma verdade. Há uma consciência divina, uma consciência crística, se preferir, que é a nossa verdadeira natureza. E o propósito da vida espiritual é despertar para essa realidade. Mas como fazemos isso? Como despertamos essa consciência crística dentro de nós? A resposta pode surpreendê-lo com sua simplicidade, através da meditação e da compaixão. Sim, você ouviu certo. A meditação, uma prática frequentemente associada a tradições orientais, é, na verdade, um caminho direto para a consciência crística.
Quando Jesus ia para o deserto ou para a montanha para orar, o que você acha que ele estava fazendo? Ele estava meditando, mergulhando nas profundezas do silêncio para conectar-se com a consciência divina. E a compaixão. Bem, não é por acaso que o maior mandamento de Jesus era amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. A compaixão é a expressão externa da consciência crística. É o que acontece naturalmente quando você percebe que não está separado dos outros, que todos somos expressões da mesma consciência divina. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Isso tudo soa muito bonito, mas e os pecados? E o inferno? E toda a estrutura da religião como a conhecemos? Ótimas perguntas. E aqui está outra ideia revolucionária. E se o pecado não fosse uma transgressão moral, mas simplesmente um estado de inconsciência? E se o inferno não fosse um lugar de punição eterna, mas o sofrimento que experimentamos quando vivemos desconectados de nossa verdadeira natureza? Veja bem, quando você começa a despertar para a consciência crística, percebe que não precisa de um intermediário entre você e o divino. Você é o divino expressando-se como ser humano. A ideia de um Deus separado, julgando de um trono celestial, começa a parecer, bem, um pouco infantil. Mas não me entenda mal. Isso não significa que devemos abandonar a religião ou negar a importância histórica e cultural de Jesus. Pelo contrário, significa que podemos apreciar essas tradições de uma maneira mais profunda, vendo-as como mapas que apontam para nossa própria divindade interna. Agora, eu sei que tudo isso pode parecer um pouco abstrato. Então, deixe-me dar-lhe algumas práticas concretas que você pode começar a usar hoje mesmo para despertar sua consciência crística. 1. Meditação. Comece com apenas 5 minutos por dia. Sente-se em silêncio. Observe sua respiração. Não tente controlar seus pensamentos. Apenas observe-os passar. Com o tempo, você começará a experimentar momentos de pura consciência, livre de pensamentos. Esses são vislumbres da consciência crística. Segunda, compaixão. Pratique ver o divino em cada pessoa que você encontra. Trate cada interação como sagrada. Quando você se irritar com alguém, pare e pense. Esta pessoa também é uma expressão da consciência divina, assim como eu. Terceiro, autoconhecimento. Passe algum tempo todos os dias refletindo sobre suas ações, pensamentos e emoções. Pergunte-se, quem é o eu que está observando tudo isso? Essa investigação pode levar a profundas revelações sobre sua verdadeira natureza. Quarta, aceitação. Aceite sua humanidade, seus erros, suas falhas, seus momentos de fraqueza. A consciência crística não é sobre ser perfeito, é sobre abraçar toda a sua experiência humana com amor e compaixão. Quinta, conexão com a natureza. Passe tempo ao ar livre. Observe a perfeição de uma flor, a majestade de uma árvore, a vastidão do céu. Tudo isso são expressões da mesma consciência que anima você. Agora eu sei que essa ideia de Cristo como consciência pode ser difícil de aceitar no início. Afinal, vai contra séculos de doutrina religiosa. Mas pense nisso. E se a verdadeira mensagem de Jesus tivesse sido distorcida ao longo do tempo? E se, ao invés de fundar uma religião, ele estivesse tentando nos mostrar nossa própria divindade? Lembre-se das palavras de Jesus. Vós sois deuses e fareis coisas ainda maiores do que estas. Ele não estava falando de si mesmo como um ser único e inalcançável. Ele estava nos mostrando nosso próprio potencial divino. E aqui está a parte mais emocionante. À medida que você desperta para essa consciência crística, sua vida começa a mudar de maneiras milagrosas. Você se torna mais pacífico, mais amoroso, mais compassivo. Os problemas que antes pareciam insuperáveis começam a se dissolver. Você começa a ver a beleza e a perfeição em todas as coisas, mesmo nas dificuldades. Mas deixe-me ser claro, isso não significa que sua vida se torne instantaneamente perfeita ou livre de desafios. A consciência crística não é uma fuga da realidade.
é uma forma mais profunda de engajamento com ela. Você ainda enfrentará dificuldades, mas as verá de uma perspectiva completamente nova. E aqui está outro aspecto fascinante. À medida que você desperta para essa consciência, começa a ver como ela se manifesta em todas as grandes tradições espirituais. Você começa a ver que no nível mais profundo, todas as religiões estão apontando para a mesma verdade. As diferenças são apenas na superfície, nas formas culturais e rituais. No coração, todas falam da mesma realidade divina que é nossa verdadeira natureza. Agora, eu sei que algumas pessoas podem ver essa ideia como uma ameaça à sua fé, mas eu os convido a considerar. E se essa compreensão na verdade aprofundasse sua fé? E se, ao invés de diminuir Jesus, isso elevasse toda a humanidade ao nível que ele nos mostrou ser possível? E aqui está outra pergunta para refletir. Se todos temos esse potencial divino dentro de nós, qual é nossa responsabilidade? Não deveríamos estar fazendo tudo o que podemos para despertar essa consciência, não apenas para nosso próprio benefício, mas para o benefício de toda a humanidade. Imagine um mundo onde cada pessoa reconhecesse sua própria divindade e a divindade nos outros. Um mundo onde a compaixão fosse a norma, não a exceção. Um mundo onde víssemos uns aos outros não como separados, mas como expressões diferentes da mesma consciência divina. Esse é o mundo que Jesus e todos os grandes mestres espirituais estavam tentando criar. E a boa notícia é, esse mundo começa com você. Cada vez que você medita, cada ato de compaixão, cada momento de autoconhecimento, você está contribuindo para a elevação da consciência de toda a humanidade. Você está, literalmente, trazendo o reino dos céus para a terra. Da próxima vez que você ouvir o nome Jesus Cristo, lembre-se, não é apenas sobre uma figura histórica, é sobre você, é sobre seu potencial divino, é sobre a consciência crística que está dormindo dentro de você, esperando para ser despertada. E se você está se sentindo overwhelmed por tudo isso, não se preocupe. Assim como uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo, o despertar da consciência crística começa com um único momento de atenção plena. Comece pequeno. Medite por alguns minutos todos os dias. Pratique a compaixão em suas interações diárias. Observe seus pensamentos e emoções sem julgamento. Com o tempo, você começará a notar mudanças sutis, momentos de paz profunda em meio ao caos, flashes de insight que parecem vir do nada, uma sensação crescente de conexão com tudo e todos ao seu redor. Esses são os primeiros sinais do despertar da consciência crística. Entenda que este não é um caminho que você precisa percorrer sozinho. Ao longo da história, tem havido comunidades de buscadores espirituais que se reuniram para apoiar uns aos outros nessa jornada. Procure pessoas que ressoam com essa compreensão mais profunda. Compartilhe suas experiências, seus insights, seus desafios. À medida que avançamos para o final deste vídeo, quero deixar você com um pensamento. E se o verdadeiro milagre não fosse transformar água em vinho ou caminhar sobre as águas, mas transformar o ódio em amor, o medo em compaixão, a separação em unidade? E se o verdadeiro milagre fosse o despertar da consciência crística em cada ser humano? Você está pronto para esse milagre? Você está pronto para despertar o Cristo dentro de você? Você não é apenas um ser humano tendo uma experiência espiritual ocasional. Você é um ser espiritual tendo uma experiência humana temporária. E o propósito dessa experiência é despertar para a sua verdadeira natureza, para a consciência crística que é sua herança divina. Da próxima vez que alguém lhe perguntar se você acredita em Jesus Cristo, talvez você possa responder: eu não apenas acredito, eu estou no processo de me tornar, e você também. Para elevar sua consciência, entendendo a fundo as energias que moldam o universo e aprender como aplicar esse conhecimento no seu dia a dia, conheça o e-book
O que são os raios, escrito pelo nosso oficiante-geral Batarjal. Baseado em anos de estudo profundo e guiado pelos mestres da grande fraternidade branca, ele traz à luz os segredos dos raios cósmicos e sua influência em nosso mundo. Transforme sua vida e contribua para um mundo mais harmonioso e iluminado, adquirindo este poderoso conhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e dê o próximo passo na sua jornada espiritual. Obrigado por assistir até o final. Deixe nos comentários sugestões sobre assuntos que você tem curiosidade. Se esse vídeo te trouxe algum valor, se inscreva no canal, curta e compartilhe para que possamos atingir cada vez mais pessoas. Maiores informações sobre a nossa ordem esotérica e cursos online no primeiro comentário fixado. Tenha um ótimo dia. Namastê.